onde conhecimento e vivência se encontram. O podcast que aproxima você da vida acadêmica. Histórias reais inspiram e a voz dos acadêmicos se conectam a você. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Conexão Integra. No episódio de hoje, nós vamos dialogar sobre um tema sensível e extremamente importante: os desafios da avaliação neuropsicológica em crianças com surdez. Para enriquecer esta conversa, nós contamos com 3 convidados muito especiais. Primeiro, recebo com alegria a nossa acadêmica Ednice Terezinha, que apresentou agora há pouco seu trabalho de conclusão de curso aqui na Faculdade Integra. Foi aprovada. Tá feliz, Ednice? Muito. Muito bom. Ednice, seja muito bem-vinda ao Conexão Integra. Para começar, compartilhe com a gente um pouquinho sobre o tema do seu TCC e o que te motivou nessa escolha. O que te fez escolher esse tema tão importante? Bom dia, primeiramente. Dia. E é uma alegria estar aqui, né? O tema do meu TCC é: quando as palavras não são ouvidas, a psicologia escuta desafios na avaliação neuropsicológica em crianças com surdez. E o que eu pensei nesse tema? Porque durante a minha graduação, tanto se fala que a psicologia ela é feita da escuta, né? Então, e quando voltado para a criança surda, sem a Libras, essa escuta ela não vai ser completa, né? Então, o que me chama a atenção é a forma da comunicação com essa criança, né? É a forma que eu posso atender uma criança para que ela possa fazer uma avaliação mais justa e respeitosa, né? Porque hoje os instrumentos da avaliação, eles são voltados para a linguagem oral, né? Então, eles não consideram a Libras, eles não estão preparados para atender essa criança surda, né? Então, o que me chamou a atenção foi isso, é o desafio que essa criança passa. Você me disse que está fazendo um curso de Libras. Faço. Pode compartilhar com a gente aonde? Ele é online, que eu comprei, mas Perfeito. eu já fiz aqui em Caldas Novas, na igreja, a Assembleia de Deus, né? Eu fiz lá por 8 meses. Porque não adianta eu vir defender um tema e eu não saber sobre ele, né? Porque não é isso. Porque se a escuta, ela é a prática central da psicologia, então eu tenho que entender, eu tenho que aprender como receber essa criança, e não é só a criança surda, como que eu vou receber a pessoa surda, né? Porque a psicologia, ela vai além de você sentar com a pessoa, né? Você tem que acolher, você tem que entender essa pessoa. E você entende através da sua escuta, né? É a escuta que nos traz esse entendimento. Então, eu comecei a fazer a Libras depois que eu vim para o meu tema. Porque eu acho assim, Libras é uma coisa que mexe muito comigo. Eu acho lindo a forma de comunicar, porque eu acho assim, a psicologia, ela tem que escutar com os olhos, né? E a Libras, ela é sinal. Então, se eu não aprender a escutar dessa forma, a criança ela não vai ter a acessibilidade, que é um direito de lei, né? Todos têm o direito, porque hoje existe a lei, né, aonde a Libras ela é reconhecida, né? Inclusive a Libras e o uso dos intérpretes, que tem uma lei que é a presença dos intérpretes, porque nem todo mundo tem o acesso a Libras. Então, é fundamental que eles estejam presentes, porque através dele, ele é a fala, né? Para tanto a minha fala quanto da criança surda. Apesar de que na psicologia, o intérprete ele é fundamental, mas ele não vai substituir o vínculo
do paciente com o profissional. E também nós temos a resolução do CFP, que vem trazendo a importância do profissional Conhecer Libras. Isso, dele ser fluente em Libras. Então, não são só as leis, e tem também as diretrizes que o nosso conselho traz, né? Interessante. Então, fica aí uma dica, né, para os nossos alunos do curso de psicologia, para já buscarem, né, a aprender Libras, né? Quem sabe a gente não é aí um futuro aí para a Integra também, a gente trazer um curso de Libras. Não estou prometendo, mas a gente vai tentar, né, Renan? Com certeza. Seria interessante, seria né? muito interessante. Não só no curso de psicologia, né? Sim, claro. Mas também aí no curso de direito. Acredito que para todos os cursos, né? Enfermagem, principalmente nos cursos da área da saúde, segurança pública, todos seria interessante se tivesse aí, né, o curso de Libras. Tá surgindo uma ideia, hein, gente? A gente vai pensar nisso depois com calma. E obrigada, viu, Ednice? Parabéns para você, principalmente pelo tema escolhido, viu? Porque é de uma sensibilidade, assim, que nos toca, tá? Eu que agradeço. E para seguir nessa discussão tão rica, eu apresento aqui a professora que compôs a banca avaliadora do TCC, doutora Thaís Fleury Avelar, doutora em estudos da tradução e pesquisadora em Libras, interpretação e ensino da língua de sinais. Doutora Thaís, levando em consideração o tema apresentado pela Ednice, nós sabemos o quanto a difusão e o ensino da língua de sinais ainda apresentam grandes desafios no Brasil. Gostaria que nos contasse um pouco sobre sua trajetória profissional e como que o seu trabalho acadêmico se conecta com este tema tão importante. Primeiramente, bom dia. Eu não vou falar no microfone, então vou dar um empurrãozinho aqui, ok? Eu irei apresentar em Libras. Eu sou oralizada, mas a língua que eu prefiro é a língua de sinais. Então, ela me proporciona um conforto linguístico maior. Sou professor na área de ensino de Libras. Infelizmente, não está ligado com a área da psicologia, entretanto, eu posso sim fazer comentários relacionados à minha experiência. E, de fato, o trabalho da Eunice é muito importante porque os surdos ficam muito satisfeitos quando encontram um psicólogo que sabe Libras. E já aconteceu há um tempo atrás de eu ir na psicóloga e ela não saber Libras. Então isso para mim acabou sendo um entrave e tivemos uma comunicação um pouco travada. Eu perdi a vontade e não voltei nas consultas com psicólogos e procurei outros também, onde eu não despertei o interesse de continuar, né, as sessões com a psicóloga. Até que finalmente encontrei uma psicóloga que fazia o atendimento online, que sabia Libras. Ela é do Rio Grande do Sul. E nós conversamos em Libras de forma fluente. Eu fiquei muito satisfeito. Aquilo para mim foi uma experiência muito boa. Esse atendimento em Libras. Lá em Goiânia, nós temos. E também podemos fazer ali o atendimento online. E para mim é muito prazeroso. No Brasil, deve ter... Eu estou falando em questão nacional. Que são fluentes em Libras, se tiver uns 80 apenas. E também temos surdos formados em psicologia também já. Olha, isso é muito bom saber. Bacana. Doutora Thaís, a gente quer te parabenizar, né? Ao receber o currículo da doutora Thaís, eu fiquei, assim, muito surpresa, né? Porque eu acredito que... quando a gente acredita, quando a gente tem um sonho, não há limitações, né? Não existe limitações para sonhos, né? E assim, ver a doutora Thaís hoje sendo uma doutora, né? Professora da UFG, correto? Exato. Isso, né? E com, assim, doutorado. E a gente vê o quanto um sonho... Aliás, o quanto uma limitação não existe para um sonho, né? E aí, agora descobri que ela é irmã, né? De uma amiga que eu conheço há muitos anos aqui em Caldas. Então, isso, querendo ou não, ainda nos aproximou mais, né? Quando ela chegou, eu fiquei olhando o rostinho dela. Falei, gente, ela parece muito com alguém. E ao receber o currículo, o sobrenome me deixou. Mas eu não sabia. E ela acaba sendo amiga de uma pessoa que eu gosto, irmã de uma pessoa que eu gosto muito aqui em Caldas. Inclusive, eu tenho duas irmãs que moram lá no Hotel Rio das Pedras. Elas trabalham lá no Hotel Rio das Pedras. Tem uma que é a mais nova, que é surda. Ela fez implante coclear, ela se formou em arquitetura e também trabalha no hotel. E tem um irmão, que é ouvinte, que trabalha como gerente financeiro lá. Eu fiquei sabendo que quando
que logo já irá completar a quantitativo de 100 professores doutores surdos no Brasil. Até então era poucos, agora já estamos para o número 100, né, de professores com doutorado no Brasil. Isso é muito bonito de ver, né, Ednice? Que as pessoas elas estão buscando aprender e sendo exemplo, né? Eu acho que o exemplo arrasta, né? E você, doutora, tá de parabéns por ser um grande exemplo. Tá? Principalmente na área da educação, né? Pessoal, e a gente também tá aqui com o Renon, né? Que é intérprete de Libras, também professor, e também com o Francisco, né? Que tá aqui no vídeo, aí vocês vão ver ele aí no cantinho, e ele tá aí fazendo a interpretação de Libras, falei correto? É isso mesmo? Né? Pra gente que não é tão... Agora eu fiquei curiosa, eu quero inclusive fazer o curso, vou fazer, viu? Na Integra, olha eu fazendo aqui, spoiler, né? Do que vem pela frente, né, Renon? Então... Renon, eu gostaria que você nos dissesse quais são os desafios reais que os intérpretes de Libras encontram no dia a dia e também nos contar sua visão sobre a importância da língua de sinais para a inclusão. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente tem que ter a ciência que o principal pilar da inclusão para a pessoa surda hoje no Brasil é a Libras, né? Então, a Libras é o principal pilar. Entretanto, quando trazemos para a questão do profissional tradutor-intérprete, infelizmente é uma profissão que ainda não é muito reconhecida, não é muito valorizada. Por quê? Porque o tradutor-intérprete Libras, muitas das vezes, ele é visto como um quebra-galho, né? E não como uma profissão. A professora Thaís, que é professora no curso de tradução e interpretação na UFG, né? Ela sabe bem disso. Infelizmente, é um trabalho que não é visto como profissionais. E hoje já existe, né? Desde 2008, tem um curso superior, que é o curso de bacharel em Letras Libras. Inclusive, eu sou bacharel em Letras Libras pela UFSC, formado pela UFSC. E a nossa profissão, ela ainda não é tão bem aceita. E lembrando que, para poder acontecer a inclusão de fato, nós precisamos desses profissionais, detalhe, desses profissionais qualificados para poder proporcionar para o surdo, de fato, a acessibilidade. Porque sem um profissional tradutor-intérprete, fica inviável ter acessibilidade para a pessoa surda. E sem a pessoa surda, não temos intérpretes, né? Então, nós, intérpretes, precisamos que as pessoas surdas ocupem cargos cada vez mais importantes. Hoje, se temos intérpretes nas universidades, é justamente porque temos professores, né, e pesquisadores nessa área. E quando falamos de Libras e inclusão, nós não devemos nos preocupar apenas com a educação. Até porque o Decreto 5626, ele traz que os órgãos públicos devem ofertar acessibilidade para as pessoas surdas, e dentro, principalmente, dos seus espaços. Isso quer dizer que, se um decreto de 2005, que é o Decreto 5626, já trazia isso há 20 anos atrás, por que que hoje não temos acessibilidade nos hospitais, né, nos CAS? Por que que não temos acessibilidade nas delegacias? Por que não temos acessibilidade dentro do Tribunal de Justiça? Por que não temos acessibilidade em uma abordagem quando o surdo está caminhando? Então, hoje, infelizmente, a sociedade, ela, de certa forma, de forma disfarçada, ela exclui o surdo, né? Hoje se discute, se fala muito sobre pessoas atípicas, mas esquecem de falar das pessoas surdas, que não é uma luta de hoje. Os surdos, eles vêm lutando já há anos e anos e anos, né? Inclusive, o meu pai é surdo, na minha família tem 7 surdos, e nós, até hoje, eu vivencio que meu pai, ele enfrenta muitas barreiras, né? Hoje o surdo ainda é visto por muitos como incapaz. Então, essa ideia de capacitismo, ela deve ser quebrada, ela deve ser mudada. Aqui temos um exemplo, temos a Thaís, né, que hoje ela tem uma formação que poucos ouvintes, poucas pessoas ditas normais, né, têm. Né? Hoje ela tem uma formação que ela se difere de vários. Ela está, se eu for falar de questão acadêmica, de questão de estudos e pesquisas, a Thaís está acima de muitos ouvintes.
falando dessa questão, mesmo com todas as limitações, né? Ah, mas quais limitações? A única limitação que ela tem é a limitação na comunicação, que é a barreira da comunicação, que a sociedade impõe para ela. Mas se ela tiver acessibilidade de qualquer âmbito, a Thaís ela pode discutir sobre qualquer coisa. Mas ela precisa ter voz. E a voz não é colocar também eu vou proporcionar acessibilidade para a Thaís, eu vou colocar um intérprete. Tá, mas esse intérprete é fluente em Libras. Esse intérprete é uma pessoa que realmente ele vai repassar aquilo que a Thaís quer falar. Porque muitas das vezes também pode acontecer de eu ter um profissional com o gabarito da Thaís, como de outros surdos também, e eu ter um intérprete que não é tão fluente. E ele não conseguir repassar o que a Thaís está passando de fato. Porque lembrando que o tradutor-intérprete, ele tem que ser fidedigno à fala ali do falante. Né? E voltando aqui, agora a importância do trabalho da nossa amiga, né, que defendeu agora há pouco ali, é um trabalho de suma importância. Por quê? Quando eu tenho um profissional atendendo de forma direta o sujeito surdo, ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir mais acolhido. Eu tenho vários amigos surdos, não vou falar os nomes de alguns, que às vezes me procuram, Renan, eu gostaria que você me acompanhasse em um acompanhamento com a psicóloga que eu vou fazer. Em uma consulta. Em uma consulta, em uma terapia. Né? Querendo ou não, você tá ali, às vezes, ouvindo uma coisa muito particular, mas como o psicólogo não tem o conhecimento, acaba, querendo ou não, e às vezes o sujeito surdo precisa ali de um intérprete. E às vezes a pessoa surda, ela deixa de ir por não ter um intérprete de confiança. Aquele medo do sigilo ser quebrado. Isso. Né? Porque o psicólogo, ele tem essa questão, será que aquele intérprete vai ter também? Então, assim, o surdo, às vezes, ele não se depara apenas com a questão de... com a barreira da comunicação em si. Mas aquele profissional não saber a língua dele. Para você ver, eu já interpretei em vários casos, inclusive delegacia, onde vítimas eram surdas, né? Onde a vítima era surda, e eu tive que acompanhar a vítima com um psicólogo, onde ela trazia tudo o que tinha acontecido num caso de abuso, e eu tive que interpretar para Libras. Muito mais difícil para a vítima, e né? Às vezes, para mim, enquanto intérprete, que não estava preparado para fazer aquela interpretação, acaba que se torna um pouco constrangedor. E, inclusive, na época, tinha eu mais uma outra intérprete mulher, a moça pegou e falou, não, eu prefiro esse intérprete. Mas por quê? Porque eu vi uma confiança maior nele. Mas se o profissional soubesse Libras, não precisaria dessa intervenção. E com certeza ela ia falar mais, ela ia poder, né, colocar ali todos os detalhes que ela queria falar ali naquele momento para a psicóloga da delegacia que estava ali presente. Então, assim, porque normalmente só vê ali numa consulta, mas esquece que o psicólogo ele também está presente, às vezes, na delegacia, ele está presente em outros espaços, que requer ali um sigilo maior. Né? E se o profissional sabe Libras, ele consegue ter um contato direto com o seu cliente. E esse cliente surdo, ele não é um cliente passivo, ele é um cliente hoje ativo. E a sua fala, eu vou te interromper só porque assim, você está falando, e eu que sou da área empresarial, né? Administração de empresa, eu fico pensando, gente, o nicho de mercado que é hoje Libras. É um nicho de mercado... A doutora Thaís até comentou que foi em vários psicólogos e que não se sentiu acolhida e que acabou fazendo ali uma consulta online com a psicóloga do Sul, né? Acho que você falou Sul. Exato. Sul. Mas essa profissional lá do Sul, ela tá à frente. E isso é um nicho de mercado. Então, todos nós que estamos no mercado de trabalho... enxergarmos isso como um nicho de mercado, imagina quantas pessoas daqui a pouco não estarão aí sendo conhecedoras, né, da língua de sinais, que, como você falou, é muito linda, né? Eu tô aqui encantada vendo o Francisco ali. Fica à vontade. O surdo, ele gosta de olhar nos olhos, ele gosta de ver a pessoa, ele gosta de entrar e ter esse contato direto para poder estabelecer uma intimidade e acontecer o diálogo. E não ter uma terceira pessoa ali para ela poder, né, estar ali sendo atendida. E como o Renan disse, é muito importante a valorização do tradutor-intérprete, porque eles também estudam, fazem curso superior, estudam para isso. E tem alguns professores que foram diretos para o doutorado.
e hoje estão como professores de Libras e fizeram um curso de tradução e interpretação e hoje estão como professores também na UFG. Então, assim, é importante essa formação de tradutores e intérpretes e para que eles tenham um mercado de trabalho. Hoje temos o curso de licenciatura, né, em Letras Libras, onde formamos professores de Libras e temos o curso de bacharel. Então, o surdo ele não pode ficar dependente do intérprete, né? É importante que no local de trabalho se tenha ali profissionais que saibam Libras. No hospital, lugar jurídico, por exemplo. Eu tenho um amigo surdo, ele foi no Ministério Público Federal porque ele recebeu uma intimação. E ele teve que ir. Ele ficou desesperado. E quando ele chegou lá, ele ficou na dúvida. Será que eu vou ter que chamar um intérprete? Falaram para ele, olha, não precisa. Você irá sentar, você irá conversar com o policial federal que vai fazer ali a sua oitiva. E chegou a moça com uma postura exemplar que sabia Libras, um policial federal que sabia Libras. Esse meu amigo surdo ficou assustado de boca aberta. Ele ficou super feliz. Ok, então agora até me sinto mais tranquilo. Eles fizeram ali a oitiva, a escuta desse meu amigo e fluiu bastante. Foi ótimo. Igual que estou com os intérpretes aqui e estou conseguindo me comunicar super bem. E hoje a acessibilidade ela vem aumentando cada vez mais. Senti muito losangeada, prestigiada, de ter sido convidado a participar da banca. E quando eu vi no trabalho dela que fala que falta muita acessibilidade entre profissionais de psicologia, eu até falei para ela focar bastante aqui em Caldas Novas, porque a perceptiva, como que é aqui em Caldas Novas, em Goiás nós já temos alguns, né? Já tem acessibilidade, agora aqui em Caldas, será que tem? Eu até sugiro que você conheça a Associação dos Surdos de Goiânia, né? Vá lá, lá tem psicólogo, acho que agora está um pouco parado, né? Porque já está findando o ano, mas voltando aí no próximo ano, o pessoal vai estar lá, sugiro que você vá lá. E nós surdos precisamos também da educação bilíngue, precisamos da Libras, tanto da Libras e também aprender o português. E o surdo ele tem a escolha, se ele quer ser oralizado ou não. Tem surdos oralizados, tem surdos que não são. Por exemplo, tem surdos que nascem e são filhos de pais surdos. Então, ele vai aprender a língua de sinais. Porque o surdo ele é visual, ele não ouve, né? Ele nasce com ausência auditiva, então ele vai conversar em língua de sinais. Esses dois intérpretes, eles são irmãos, eles são codas, eles são filhos de pais ouvintes, ou de pais surdos, né? Então, isso ajudou na formação dos dois serem excelentes profissionais. Muito obrigado. Compreendi. E eu achei tão interessante, assim, a gente vê que... Ednice, você tem na família alguém surdo? Não, eu não tenho. E isso é o que me chama a atenção também, porque hoje as pessoas, elas olham muito para aquilo que incomodam elas. Então, se você tem na sua casa, aí você já vai Acaba que se torna uma necessidade. Então, assim, como a Thaís trouxe, a importância do profissional falar, como o Renan falou, é o que eu trouxe, que o intérprete, ele é fundamental, mas ele não vai substituir o vínculo em qualquer área que seja, né, ali que seja no direito, que seja numa consulta médica, numa delegacia, o vínculo que ele vai ter com o profissional que está atendendo ele, né? Eu me perguntei, assim, durante a graduação, eu vou fazer um atendimento e o meu paciente, porque quem procura um psicólogo, ele tem demandas, ali ele tem um sofrimento. E se o intérprete dele for a razão do sofrimento dele, como que ele vai procurar um psicólogo? Como que, se é o Renan que está me causando uma dor, aí eu vou chegar e o Renan não vai. Então, isso já é um bloqueio, né? Então, como que eu não vou procurar? E como que as pessoas vão resolver essas dores dela, né? E assim, aí para na questão do intérprete. Mas e o emocional dessa pessoa? Como que ela é vista? Quem que vai ajudar essa pessoa? Como que ela vai ser ajudada? Como que ela vai pedir ajuda? Né? Porque nós vamos a um psicólogo, a gente está atrás de uma ajuda, né? A gente está atrás de acolhimento, de compreensão. de uma escuta,
de uma escuta ativa, porque o psicólogo ele faz a psicologia ela se faz através dessa escuta ativa. E para isso nós temos que oferecer essa escuta, né? Porque como que eu vou procurar uma escuta onde não me veem e aonde não me ouvem? Muito interessante que você me falou né? aqui. E aí, Renan, você pode falar, fica à vontade. Pegando aqui o gancho, né? Que o Diniz está trazendo, alguns profissionais que às vezes estão assistindo devem estar pensando, não, calma aí, eu tenho um aplicativo, o Hugo, ou outros aplicativos que eu posso usar na hora da interpretação, né? Eu não preciso do tradutor intérprete Libras. Mas o aplicativo, ele não traz a interpretação em si, a parte humana, como o intérprete com traz. o acolhimento. Ele não consegue transmitir sentimentos, ele não consegue transmitir... muitas das vezes é uma interpretação robótica, sinal por sinal, não é aquela interpretação que flui, né? Então, atualmente, os aplicativos não substituem o profissional tradutor-intérprete. Então, ou eu tenho um profissional tradutor-intérprete comigo, fluente, ou eu tenho um profissional fluente em Libras. Eu vejo muitos surdos que questionam, né? Que em Goiânia mesmo temos a Central de Libras. E dentro da Central de Libras temos atendimento através do celular, que pode ser feito. E tem ali o intérprete que é feito de forma simultânea. E tem um aplicativo de São Paulo, mas não é o Avatar. Não é o Avatar, né? O ICOM. O ICOM é um aplicativo que são intérpretes lá em São Paulo. Você liga para atendimentos médicos, dentista ou algo assim, você pode ligar, né, que você utiliza. E muitas das vezes, por exemplo, se eu estiver aqui no psiquiatra, é muito detalhista, então eu prefiro o intérprete presencial. Esse intérprete à distância eu acho um pouco mais complicado no caso de alguns atendimentos. Agora, quando eu tenho que pedir algo ou fazer alguma intermediação, eu utilizo o ICOM, que me ajuda bastante, né? Por exemplo, quando eu fui no atendimento com o médico, eu usei o ICOM, o médico achou muito bom. E vai voltar a Central de Libras lá em Goiânia, acredito, e a Central de Libras tinha uma demanda muito grande, porque os intérpretes também acompanhavam eles lá em Goiânia, nessa Central de Intérpretes. Você pode até entrar em contato, eu conheço 4 psicólogos fluentes em Libras lá em Goiânia. Inclusive tem uma que é maravilhosa, ela tem experiência já de muitos anos em atendimento com surdos, de todas as idades. Porque ela é coda também, ela é filha de pais surdos. É a Diolane, o nome dela é Diolane. Trocar figurinha é sempre bom, né? Nossa! Muito bom. Gente, a gente tem que caminhar para o fim, né? A gente não está querendo finalizar, mas nós temos. O pessoal tem que ir para Goiânia. Eu quero agradecer aqui imensamente ao Renan, à doutora Thaís, por terem se disponibilizado, ao Francisco. Eles vieram de Goiânia para atender aqui a nossa demanda na Faculdade Integra. Agradecer aos diretores da Faculdade Integra, até pelo olhar, né, Ednice? Quando falaram com a gente que ia ter esse trabalho, que a gente precisaria contratar intérprete, vou confessar uma coisa, que quando ele me passou o preço, eu pensei, nossa, é caro, né? Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês, é muito barato. Porque é bacana a gente ver o trabalho da pessoa. E aí eu entrei ali agora pra assistir o trabalho da Ednice e vi o trabalho dos dois, o profissionalismo, o cuidado, o sorriso no rosto. Gente, não é caro. Na verdade, a gente precisa ter acesso, não ter esse preconceito, né? Porque não, é um trabalho, inclusive, pra falar a verdade agora, eu fico pensando, falando, gente... Tem muito valor o trabalho de vocês, porque ele traz a escuta, né? Para quem tem a dificuldade, para quem tem ali essa dificuldade na escuta. Então, eu quero parabenizar vocês, agradecer a doutora Thaís por ter se disponibilizado a vir até a Faculdade Integra, conhecer aqui a nossa instituição. Gostou, doutora? Gostou aqui da instituição? Gostei, que bacana. É a primeira vez que eu venho aqui. É uma Gostei muito. Pena que você não vai conseguir hoje, por Amei. conta da agenda dela, em passear aqui na instituição, em conhecer o nosso prédio. Mas como a irmã mora em Caldas... Eu estou sempre aqui em Caldas. Aqui é a minha segunda casa, porque a minha família mora nós aqui. vamos agendar para você vir aqui na Integra, para a gente fazer um passeio na instituição. Ok, E você então. conhecer todos os nossos ambientes.
nossos laboratórios, conhecer todo o espaço. E mesmo fica o convite para o Renan, para o Francisco também estarem vindo, conhecer a instituição. Mas acho que nós vamos fazer muita parceria aí ainda, né? Tá bom. Ednice, muito obrigada. Parabéns pela sua escolha do tema. Você é uma pessoa muito sensível. E parabéns pela sua formação em psicologia na Faculdade Integra. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai ter uma psicóloga em Caldas Novas atendendo também aí o sujeito surdo, né? Aprendi aqui hoje que a gente fala sujeito surdo, é isso mesmo, né? Parabéns, meninos, muito obrigada. E só um detalhe. Eu perguntei pra Ednice se ela conhecia algum surdo, se ela tinha algum surdo na família. E ela disse que não. Por que eu perguntei isso? Porque se vocês observarem, a doutora e os dois intérpretes que estão aqui, eles sentiram a necessidade por conta, eles, do pai, né? Inclusive, os dois são irmãos, viu, gente? Vamos fazer uma divulgação aqui familiar. A doutora, por conta de ter, né, na família, a irmã, a sobrinha, até a própria doutora. Agora, nós que somos profissionais, precisamos entender que não é por uma necessidade nossa, é como a Ednice falou. E isso é um nicho de mercado, não se esqueçam disso. Então, vamos buscar aprender Libras, porque a gente vai sair na frente. Não é verdade, Ednice? Com certeza. Né? Obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês. Só findando, eu tenho 2 irmãos, né? Uma ouvinte, a mais nova é surda e ela fez implante coclear. Ela tem 2 filhas, uma ouvinte e uma surda, que também fez implante. Minha sobrinha, que é surda, que fez implante coclear, ela está fazendo psicologia. Ela é oralizada, ela entende muito bem, ela fala muito bem, mas ela fez implante coclear, que ajuda muito. Eu não fiz implante coclear, optei por não fazer. Eu sou a Thaís e a minha identidade é surda. E eu falo apenas em Libras, eu prefiro Libras. Então, cada surdo pode escolher se ele quer ou não implante, se ele quer ou não ser oralizado. Que bacana. Muito obrigado. Gente, muito obrigada, viu? Que vocês possam voltar num outro momento aqui no Conexão Integra, para a gente poder bater outro papo e dar sequência nesse tema que é um tema tão importante. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Onde conhecimento e vivência se encontram. O podcast que aproxima você da vida acadêmica. Histórias reais inspiram e a voz dos acadêmicos se conectam a você.